Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Cada final de mês é uma batalha para nós chegarmos aqui. E eu creio que não é só na minha vida, na vida de todos. E eu quero agradecer ao Senhor essa rica oportunidade, mais uma vez que Ele tem me dado para estar aqui convosco. É um prazer enorme, é uma bênção. Os irmãos não imaginam esses momentos que nós estamos na casa do Senhor. Como é importante no reino de Deus. Como a gente deixa de pensar em coisa do dia a dia para pensar só nas coisas de cima, do alto, que muitas vezes em casa fica difícil, não é verdade? Eu fiquei a semana toda pedindo a Deus: Senhor, o que é que eu vou dizer para o teu povo? O que é que eu vou falar para o teu povo? É o teu povo, Senhor. E creia, até ontem eu não sabia o que era que ia falar para vocês. E orando, e Jesus, que mistério é esse? Às vezes o Senhor nos dá rápido e a gente prepara até um textozinho. Mas o Senhor falou comigo hoje de meio-dia. Creiam. Glória a Jesus. Aí o Senhor disse assim: você vai falar sobre a vida de Jonas. Jonas, uma coisa muito conhecida, todo mundo conhece a história do profeta Jonas. Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. É um livro pequenininho, mas a mensagem é forte demais. A mensagem do livro de Jonas. Vamos tentar falar sobre todo o livro de Jonas, porque ele é um livro pequeno. Com a ajuda do Espírito Santo. Os irmãos já encontraram? Amém? Vamos aqui. Jonas, capítulo 3. Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos logo começar pelo capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler devagarzinho e a gente vai tentando fazer aqui essa coisa fluir com a ajuda do Espírito de Deus. Diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Isso é o título, imagina só. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus. Preste atenção, clamaram cada um ao seu Deus, Deus com D minúsculo. E lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitando, dormiu profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo agora no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui. Vamos orar para que o Senhor nos dê uma palavra para seu povo nesta noite. E
que nós possamos sair daqui edificados pela palavra de Deus. A irmã Edna não tem nada para os irmãos, mas o Espírito de Deus tem e pode falar. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Jesus, porque a igreja é tua, o povo é teu, a mensagem é tua. Glória a Jesus. E tu podes falar ao teu povo através dessa palavra. Senhor, tu sabes da necessidade da tua casa. Tu estás aqui neste momento, Senhor. Eu quero te agradecer. Me ajuda. Unge, Senhor, os meus lábios. Perdoa os meus pecados. Para que o teu Santo Espírito flua neste lugar, Senhor. Eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Os irmãos podem sentar. E nós vamos tentar aqui, pela misericórdia de Deus, falar sobre esse livro. Irmãos, esse livro é um livro pequeno, mas tem uma profundidade tão grande que o próprio Jesus, ele faz menção desse livro em muitas partes do Novo Testamento. O próprio Jesus faz menção a essa história, a esse fato. E eu, antes de começar a falar, eu queria dizer um exemplo que houve comigo. Uma vez eu estava na pracinha de Boa Viagem, pregando a palavra de Deus ali naquele lugar. E um senhor assim, meio com um jeito meio boçal, meio falar de Jesus a ele, levar dar ele um bilhete e falar alguma coisa da parte do Senhor. Ele olhou para mim e disse: vocês são os otários, vocês são os bobos. Eu disse: por quê? Aí ele bebendo numa mesa, gastando o dinheiro dele, estragando a saúde dele, ele não era otário. Mas a gente pregando a palavra de Deus era otário. Aí eu olhei assim para ele, eu disse: por quê? Ele disse assim: eu vou dar um drible agora nessa velha, né? Aí ele disse assim: vocês são tão bobos que vocês acreditam num tal de Jonas, que foi carregado, ele disse assim, no bucho de um peixe. Olhei para ele, eu disse: Jesus, me inspira. Eu disse: qual o problema disso aí? Isso é a maior mentira, isso é coisa para criança de primeira série A, que na minha época chamava primeira série A. Saber disso é uma mentira. Eu disse a ele: mentiroso é quem está na sua mente. Sabe por quê? O Deus que eu sirvo, se a Bíblia dissesse que ele tinha carregado um avião dentro da barriga da baleia, eu cria. Sabe por quê? Foi ele que fez o céu, a terra, o mar e as estrelas e tudo que nele há. E tem uma coisa que eu quero lhe dizer. O Senhor está se admirando porque um grande peixe, a Bíblia diz que é um grande peixe. Não fala que é uma baleia, a Bíblia diz que é um grande peixe. Então, o Senhor acha que no mar não tem coisa que possa conduzir um homem dentro do seu ventre? Ele disse: não, eu estou dizendo que isso é mentira. Eu disse: então o Senhor não acompanha nada pela internet, pelo menos? O Senhor nunca viu uma cobra engolir um homem? Uma cobra engolir um novilho? Uma cobra engolir um cachorro? O Senhor nunca viu? Porque a gente vê direto cobras gigantes engolindo animais, engolindo pessoas, e o Senhor não acredita. Isso eu estou lhe falando de internet só para facilitar a sua mente. Mas o Deus que eu sirvo é tão grande que uma mulher, ela fica grávida de até 6 crianças ou 7, só ele querer. Como é que um peixe não pode puxar um homem? Como é? O peixe foi criado pelo Senhor, o homem foi criado pelo Senhor, a terra foi criada pelo Senhor. E as coisas
grandes pertencem ao Deus que as criou. Não é o Senhor nem a sua sabedoria, não. E tem mais uma coisa que eu quero lhe dizer. Jesus faz menção dessa história em muitas partes do Evangelho. Jesus faz menção a essa história. Eu creio sim que Deus é tão poderoso que pode fazer o senhor crer um dia e ir para o céu. Porque se o senhor não crer, o senhor vai para o inferno. Vai sair de lá. Mas deixando a história do bêbado para lá, do homem que estava bebendo, né, a pessoa que estava lá se embriagando, vamos para cá. A Bíblia diz que esse homem recebeu essa missão e ele desdenhou da vontade de Deus na vida dele, e ele foi desobediente à vontade de Deus na vida dele, porque se Deus mandou ele ir para Nínive, Deus tinha uma grande coisa para fazer em Nínive, que era salvar aquela cidade que estava se contaminando dia e noite e dia. E o Senhor, por amor, preparou o seu profeta e mandou. Mas às vezes, irmãos, a gente recebe da parte de Deus determinadas missões e a gente acha, porque Deus deu a gente na casa dele uma posiçãozinha para a gente, para um pregar, para outro tocar, para outro cantar, para outro fazer qualquer coisa, a gente pensa que é alguma coisa no pedaço. Não é assim? Mas fique certo que nem eu, nem você, ninguém é ninguém se a graça de Deus não te acompanhar, se a graça de Deus não for contigo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós não somos nada, irmãos. E tem mais uma coisa. O diabo, ultimamente, ele tem tentado demais, dentro dos lares dos crentes, dentro das igrejas, fazer ingresia, irmãos, porque casa dividida, ela não prospera. A casa, ela só prospera se ela tiver num só pensamento, e esse pensamento não pode ser o meu pensamento, nem pode ser o teu pensamento, tem que ser o pensamento da graça, do Espírito Santo. A condução e condição é que seja o Espírito de Deus no nosso meio. A nossa palavra nada é, mas a palavra de Deus, ela é tudo. E ela é quem nos conduz e quem nos qualifica a ser alguém dentro da palavra. O Senhor usa uns para ter o dom de pregar. Tem pessoas que têm um dom maravilhoso de pregar. O Senhor usa outros para tocar. O Senhor usa outros para falar a sua santa palavra. Usa outros numa linha de aconselhamento. Mas o detalhe é que nós temos que nos respeitar. Nós temos que nos amar. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Nem aqui, nem em canto nenhum. Nem aqui, nem em canto nenhum. Nós somos pó e cinza e germe da terra. Mas o Senhor é tudo na nossa vida, não é assim? E aí, eu quero dizer aos irmãos que esse cidadão, Jonas, ele resolveu a desobedecer a Deus e ir para onde ele queria. O Senhor queria que ele fosse para Nínive. E ele inventou de ir para Tarsis. Aí Deus disse a ele: tá certo, bichinho, vou preparar um negócio bem legal para tu. Não é? Chegou naquele navio, estava aquela confusão, né? O navio, o mar ficou revolto e estava todo mundo ali apreensivo. E aí eu acho interessante quando a Bíblia diz: chegou-se ele, o mestre ao navio, e lhe disse: que se passa contigo agora? Estás nesse sono, levanta-te e invoca ao teu Deus. Oh glória! Eles já tinham invocado aos deuses dele, Deus com D minúsculo, não é? Mas o homem de Deus, que deveria estar ali deveria estar fazendo a vontade de Deus. Ele não estava no lugar certo, na hora certa. Ele estava no lugar errado.
Aí o Senhor disse: pois eu vou fazer, vou te mostrar que eu sou Deus e quem manda sou eu, não é? E aí, quando ele se declarou, eu acho lindo quando ele diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, porque ele não era conhecido, que ocupação é a tua, o que foi que tu fizesse? Agora eu acho linda a resposta dele, porque quando o profeta de Deus vê que o negócio está apertando, normalmente ele chega, né? Ele conhece a palavra de Deus, irmãos. Olha, quem conhece a palavra de Deus pode estar onde estiver, mas finda ele se denunciando, porque a Bíblia diz que o conhecimento, a palavra de Deus, ela é vitória, ela é conhecimento, ela é liberdade, não é verdade? Aí eu acho linda a resposta dele. Ele diz assim, e respondeu Jonas, né? E ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmão, eu sou hebreu, eu sou o homem que teme a Deus. Aí, veja só, irmão. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disse-lhe que ele contou: isso tudo está acontecendo por conta de mim, não é? Eu estou aqui em pecado, eu estou fugindo do compromisso. Ele deve ter dito: o Senhor mandou eu pregar o evangelho e eu saí da parada e vim para aqui e estou perdido, e vocês vão morrer por conta de mim. Eu acho que ele disse isso. Pela maneira como está aqui escrito na palavra, a gente entende isso. Aí, veja bem, irmão, respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar. Ele disse: pode me lançar ao mar, porque só tem um jeito. Os marinheiros já estavam jogando tudo que tinha dentro do barco, dentro do navio, para fora. Só que não resolvia o problema, porque o problema era ele estava ali. Então, qual é a solução? Tirar ele de dentro do navio. Mas como ele já tinha falado do Deus dele, e ele já tinha pregado a palavra ali, os marinheiros começaram a temer ao Senhor. Porque nós temos por hábito, irmãos, de ser muito afoitos, mas na hora do aperto todo mundo se chega. Eu não é. Quem não teme a morte? Quem não teme, irmão, em alto mar, o barco para lá e para cá, vai morrer todo mundo aqui, não é? Então, a Bíblia diz que ele, quando falou do Deus dele e que ele estava em pecado, a Bíblia diz que os homens, os marinheiros disseram: nós temos que jogar ele fora desse barco. Não adianta jogar as cargas, continua. Aí veja, irmão, a palavra que o marinheiro já transformado disse. Respondeu também: lançai-me. Então ele disse assim: então clamaram ao Senhor, os marinheiros. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja bem, irmãos, esses marinheiros aqui ímpios fizeram melhor do que aqueles homens quando estavam ali ao pé da cruz com Jesus ali. Que quando Jesus falou, ele disse: deixa que o sangue caia sobre mim e nossos filhos. Veja, irmãos, aqui esses marinheiros receberam a palavra e ficaram transformados pelo Deus de Jonas. Mas aquele povo lá no Calvário, eu estou ligando uma coisa a outra, que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Quando ele diz: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogo-te que não pereçamos por causa do sangue desse homem. Eles estavam querendo jogá-lo, mas pedindo a Deus a misericórdia dele, né? Porque eles iam fazer um crime ali. Eles iam tentar se salvar fazendo um crime, jogando aquele homem ali. Mas, irmãos, quando Deus manda você fazer alguma coisa, tenha medo não, você não vai morrer no caminho não. Você tem que fazer. Se for o Senhor Todo-Poderoso que diz, você tem que fazer, meu filho. Não adianta não.
Não é assim? E aí jogaram o Jonas lá. Não se sabe se Jonas era gordo, se era magro, se era alto, se era baixo. O detalhe, Maria Baleia, vamos chamar de baleia, né? O grande peixe, já estava lá. Porque quando Deus ordenou que jogasse ele, já havia providenciado o novo navio que ele ia viajar. Aí jogaram, quando jogaram a baleia, ó, vem cá, meu filho, é aqui. Desce o Jonas vamos dizer assim, numa linguagem nordestina, de garganta abaixo do peixe, de grela abaixo, e vamos agora viajar, meu filho. Você não quis ir para onde eu mandei, mas você vai através da minha providência. Só, irmãos, que às vezes a providência de Deus é com dor. Nem sempre a providência para fazer você dar uma ré é numa coisa muito boa não, viu? Você pode sofrer. Deus pode pedir a vida de um filho seu. Deus pode lhe botar você lá em cima da cama. Os dentinhos da baleia, irmão, é cada coisinha que a gente passa. Às vezes a gente faz uma perversidade porque eu posso julgar você por um ato que você está fazendo e lhe julgar errado, como o pastor falou aqui. Você pode me julgar pelo um ato errado, mas Deus conhece o que está dentro do meu coração e da minha mente. É muito perigoso a gente promover alguma coisa para prejudicar outra pessoa ou julgar outra pessoa. Apesar que a gente sabe, irmãos, que determinados atos é preciso a gente também ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria. Tipo, eu sei que eu vou só fazer uma comparação. O irmão aqui é casado. Eu sou uma mulher, eu sou jovem. Uma hipótese, né? Tenho eu de estar toda hora cochichando no ouvido desse irmão para que a esposa dele se sinta chateada com isso. Não, irmãos. A gente tem que ter sabedoria do alto. A gente tem que ter sabedoria. Uma mulher santa, ela não pode estar se expondo pelas internet da vida com roupa. Você é crente ou você é modelo? Você está atrás de quê? De mostrar o quê? Não é verdade? Então, os salvos, irmãos, tem que ter postura de salvo. A mulher salva tem que ter postura. A mulher salva não tem que estar preocupada com o corpo dela, não, porque o seu corpo é de Jesus. O seu corpo é do seu marido, é de Jesus. E eu não estou aqui dizendo isso tocando no nome de ninguém daqui. Eu estou falando de um modo geral. Não é? Que tem um homem crente, irmão, de estar se ajeitando sempre, olhando para as mulheres dos outros. Não, irmão. O salvo, ele tem que ter uma vida com sua esposa dentro de casa. Os que não são casados procuram um amor, se case. Crente tem que ter uma vida diferente do mundo, irmão. Porque um abismo chama o outro abismo. Crente não tem que estar bebendo, crente não tem que estar fumando, crente não tem que estar se prostituindo. Não é assim? Nem tampouco desobedecendo ao Senhor. Agora, é perigoso a gente falar essas coisas ou apontar qualquer irmão? É, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes você viu com seu olhar material, maligno, e na mente daquela pessoa não está se passando aquilo. Não é assim? Então a gente tem que ter cuidado. Cuidado com os nossos atos. Cuidado com a nossa boca. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente falar contra o nosso irmão, Deus vai pedir conta. Então a gente tem que ter um cuidadozinho com essas coisas. Mas a gente está aqui na casa do Senhor para receber uma palavra da parte do Senhor de força. E essa força vem do alto. E essa história nos mostra, irmão, que ela tem um final feliz, apesar do coração perverso de Jonas. E eu vou dizer a vocês aqui. Então, a Bíblia diz que sacudiram ele. Então ele começou a viajar lá no meio do peixe. E aquela agonia que deve ter sido horrível. Você passar 3 dias no ventre de um peixe, né? No estômago, vamos dizer, de um peixe. 3 dias, né? E somente Deus podia dar vida a um homem desse e ele chegar do jeito que ele chegou. Mas a Bíblia diz que quando ele estava naquela escuridão, naquela agonia,
Eu tenho a impressão que ele disse a Deus: mas Deus, tenha de misericórdia de mim. Olha, Senhor, eu não vou mais para Nínive de navio, não. Eu vou a pé, se tu mandares, Senhor. Ele fez todo tipo de juramento ao Senhor. Fez, irmãos. E Deus se agrada quando a gente peca, que a gente pede perdão sincero. Sincero, não é? Então Jonas, aí é quando chega a hora da oração dele, irmãos. Eu acho maravilhosa a história, essa oração. Ele diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Aí diz aqui o versículo 4, para eu não ler tudo. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Ó, o bichinho já querendo cultuar, irmão. Lançado, veja só. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tomarei porventura a ver o teu santo templo. Ó, irmão, está ali todo lambuzado, todo fedido, mas está querendo ir para o templo. Então, é assim conosco também. Quando a gente está em apuros, a gente procura o Senhor. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que nos atende. Porque Ele conhece nossas fraquezas. Ele conhece, irmãos. Quem aqui, irmão, não já fez coisa errada diante de Deus? Eu pelo menos faço todo dia. Porque eu fico dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, Jesus, me perdoa. Porque até um pensamento perverso, irmão, é pecado. A gente tem que estar o dia todo pedindo perdão. O crente não pode estar com raiva um do outro, limar um do outro, sem falar um com o outro. Que é isso? O crente tem que viver dentro da casa do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, meu irmão, Jesus te abençoe. É assim, irmão. Senão não chega não, irmão. Porque nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. E a volta do Senhor se dá quando a igreja for arrebatada, ou se dá quando a gente partir. Não é assim? A vida e a morte é uma surpresa para todos nós. Não morre só velho não, viu? Morre jovem também, adoece também, tem doença também. Então a gente tem que estar preparado toda hora. E é maravilhoso nós vivemos em comunhão com o Senhor. Não se precipite para precisar ir para a barriga do peixe, não. Em nome de Jesus. Viu? Seja crente, amante de Jesus e do Evangelho de Jesus e da pregação da palavra de Jesus e de dar testemunho a Jesus sem precisar de ir para o ventre do peixe. Que aqui, pré-figurado, os irmãos já sabem o que é. Não é? Quantos crentes, irmãos, às vezes não tem vitória. Ora, e não vê a sua vitória. Por quê? Porque às vezes é crente, mas tem um coração maligno. Crente não pode ter coração maligno, não. Crente tem que ter um coração santo, irmão. Santo. Mesmo aqueles que são novos convertidos, tem que começar a aprender, irmão. Jesus, me dá um coração novo. Me faz eu ser perdoador. Jesus, me ajude. Entendeu? Porque não quer dizer que só peca o crente novo, não. Prega o crente novo e o velho também. O crente de muito tempo tem na igreja. Peca, irmão. Então, a gente vê essa oração de Jonas aqui, que a gente não pode ler tudo, mas pode falar de algum trecho, quando ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aleluia. O Senhor, Deus estava de lá de cima, olhando. Olha como o bichinho está todo apertadinho lá, sem comer, nem beber. 3 dias, viu? 3 dias. Não foi 3 horas, não. Foi 3 dias. Por isso que Jesus, quando ele fala, se refere que o povo ali em Israel gostava muito, porque isso é normal na vida de todo mundo. E faz isso até com os pastores hoje. Muita gente quer ver a vida do pastor pela quantidade de bênção que ele já conseguiu botar na cabeça de alguém e orar e acontecer uma bênção. Negativo. O pastor está aqui para pregar a palavra. Você é quem tem que buscar a Deus
ainda que o Senhor possa usar o homem de Deus para fazer. Deus pode, mas o pastor não tem essa obrigação, não. Ele tem a obrigação de orar. Orar ele tem, mas da bênção acontecer, não. Porque aí vai depender da vontade de Deus. Como é que está a sua vida, da misericórdia dele, não é assim? Então nós temos que não fazer cobrança. Mas o povo de Israel tinha essa mania de cobrar Jesus sinais. E aí Jesus estava lá falando, pregando, e ele chegava e dizia assim: tu és Deus, faz um sinal. Aí Jesus disse: puxa vida, eu já multipliquei pães, já curei cego, já curei aleijado, já ressuscitei mortos, e vocês ainda estão atrás de sinais. Vocês são uns ímpios miseráveis. Aí Jesus tinha hora que Jesus falava sério, não era com essas palavras que eu estou dizendo, mas com uma voz de agradecimento, né? Jesus muitas vezes disse assim: por que vocês não se limitam, ou vocês não se enxergam dentro do exemplo de Jonas? Por que vocês não veem o que foi que aconteceu com Jonas? Porque vocês são desobedientes. E Deus fez o que fez. Aí Jesus, quando falava, né, na questão de Jonas, muitos entendiam, mas fazia de tonto. E ficava pedindo sinal. Aí o Senhor dizia: o maior sinal que eu posso dar a vocês é sobre o que aconteceu com Jonas, que meu pai mandou ele ir para o deserto. Mandou ele ir para aquela cidade para pregar, para falar do amor dele. E ele lá falou sobre mim. Falou sobre mim. Porque na Bíblia diz que no dia da volta do Senhor, muitos daqueles que estavam ali em Nínive vão voltar com a igreja salvo para pegar o povo aqui da terra, os que vão ser arrebatados. Muitos daqueles que estavam ali, porque creram, a importância está em você crer. Crer na palavra de Deus, crer no amor de Deus, né? Porque muitas vezes a gente está recebendo a mensagem da palavra de Deus e a gente tem aquela desobediência contínua. Né? Então, quando eu leio aqui, ó, mas como a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Isso foi o restinho da oração dele. O que votei, pagarei ao Senhor. Pertence à salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou o bacana na beira da praia. Tá certo? Quando ele disse: Senhor, Senhor, vou pagar todos os votos, eu vou fazer tudo o que tu queres que eu faça. Aí, quando ele disse isso, né? Porque ele passou 3 dias andando com esse cabra dentro do mar. Deus podia fazer isso acontecer. Pegar esse peixe, em 5 minutos, botar ele lá na beira da praia. Mas Deus queria dar um apertozinho nele, para ele sentir o cheirinho da mão de Deus, para ele entender, né? Então, quando ele disse isso, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E disse: vai lá e solta esse cabra. Foi vomitado lá, né? Aí Jonas chega em Nínive. E veja, irmãos, Jonas não pregou a palavra que a gente prega hoje. Jonas pregou uma palavra dura. Jonas pregou uma palavra dura. Ele disse: se vocês não se converterem, Deus vai botar fogo aqui e vai queimar todo mundo. Era essa palavra. Ele saiu pela cidade, ele passou um tempão, porque disse que essa cidade, para ir de um canto a outro dessa cidade, era 3 dias andando. Para ir no início até o fim dessa cidade, era 3 dias andando. Imagine ele no sol, porque o Senhor estava com medo, né, irmão? Disse: ó, lá no mar teve o peixe, aqui pode ter outra coisa para me pegar. Aí ele ficou pela cidade, falando, pregando a palavra. E a Bíblia diz que os reis daquela terra e todo o povo se converteram. Glória a Jesus, irmãos. O povo se converteu. As pessoas se converteram ao Senhor, não é? Pela aquela pregação, ainda que não foi uma pregação de dizer: irmão, se arrependa que Jesus está voltando,
e vai nos levar para o céu. Ele dizia diferente: se vocês não se converterem, vai tudo para o inferno. Se vocês não se converterem, vai tudo para o inferno. E aí começou a falar. Eu acredito que ele contou como chegou ali e o pessoal começou a temer, né? Porque o Deus que botou eles para dentro da barriga do peixe podia botar a cidade todinha, né? Como ele estava dizendo. Então ele pregou com tanto cuidado que os ninivitas se arrependeram, né? E diz aqui assim: mas sejam cobertos de pano os reis, as pessoas da cidade se cobriram de pano e clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrepender e se apartará o furor sobre nós. Viu Deus que fizeram como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e salvou toda a cidade. Glória a Jesus, irmãos. É assim, né? Mas fazendo uma referência, irmãos, aqui em Mateus, no capítulo Mateus, capítulo 12. Se alguém quiser olhar aí, Mateus 12, do 38 a 42. Mateus 38, do 12 ao 42. Não é? Deixa eu... 38 ao 42. Diz assim: Jesus sempre falava desse encontro de Jonas. Aí diz assim: porque assim como este Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e a condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está, quem é maior do que Jonas? Aleluia. Jesus, ele estava ali dizendo que ele era maior do que Jonas. Ele estava ali dando um exemplo, não é isso? Aí diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está, quem é maior do que Salomão? Quem é maior do que Jonas? Jesus, irmãos. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. A proposta dele para a humanidade é para nos salvar, irmãos. E para encerrar a nossa participação aqui, eu acho muito bonito aqui em Mateus, no versículo 13, e no capítulo 13, o versículo 44, que diz assim: é a palavra do tesouro escondido. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Aleluia. Veja que coisa linda, não é? Porque Jesus mostrou essa parábola e fez essa parábola. É porque, irmãos, quando nós temos certeza de vida eterna, irmãos, a gente deixa tudo. Vende. Quando a palavra diz assim: um homem que encontrou um tesouro, e ele ficou tão feliz que vendeu tudo para comprar aquelas terras. Esse tesouro Jesus já deu a cada crente. Ele comprou esse tesouro lá na cruz do Calvário por minha e a tua vida. Esse tesouro foi comprado pelo sangue de Jesus. Esse tesouro foi colocado na mão de cada pessoa que aceitou e que aceita o sacrifício expiatório de Jesus. Então, nós como salvos, irmãos, nós temos que ter uma alegria permanente
uma alegria por ser salvo, uma alegria por viver bem, uma alegria por ter a salvação eterna, uma alegria por ser perdoado, irmãos. Tem coisa melhor do que a gente se deitar e dizer: Jesus, eu vou me deitar. Se eu partir, eu estou contigo, Senhor. E se tu vieres, guarda a minha alma, Senhor. Perdoa tudo que eu fiz hoje e que eu fiz durante toda a minha vida. Tenha de misericórdia. Irmãos, não tem moeda que cubra essa certeza de salvação, não. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma paz que excede todo entendimento. O sangue de Jesus na vida da gente é uma graça redentora, salvadora, acolhedora, irmãos. Jesus nos garante. Esse tesouro é Jesus. E a igreja tem, tá? Ninguém aqui é pobre, não. Ninguém aqui é coitadinho. Não. Você pode ter uma necessidade na sua casa. Você pode não ter muito dinheiro no banco. Você pode estar devendo até a sua conta da tinta e a conta de energia. Mas você tem um tesouro. Você tem um tesouro, irmãos. Nós somos felizes. Somos mais do que vencedores. Temos a graça e o poder de Deus sobre nossa vida. E o homem que entende isso, irmãos, sofre porque é burro. Sofre porque é burro, irmão. Eu estou lhe dizendo, desculpa como eu estou falando. Mas a gente, claro, eu não estou aqui falando de você estar com uma dor e não dizer: eu estou com uma dor. Isso aí é normal. Alguma coisa no corpo da gente. Mas a gente, irmãos, não tem que estar guardando rancor um do outro. Está guardando ira. Está brigando, está discutindo no meio da casa do Senhor. Não, irmão. Vamos nos perdoar. E vamos seguir em frente. Porque o inimigo da nossa alma está querendo destruir tudo que agrada a Deus. E saiba, não é só aqui não, viu? É lá na Igreja Batista, é na Igreja Adventista, na Assembleia de Deus, aí a grande Assembleia de Deus, é em todo lugar, irmãos. É em todo lugar. É por isso que o melhor lugar é onde você está sendo agraciado pelo Senhor. Está ouvindo a palavra de Deus. Está tendo a oportunidade de participar. Não é porque às vezes numa igreja grande você não tem condição nem de participar. Às vezes o irmão tem desejo de louvar, tem desejo de trabalhar e às vezes não dão oportunidade, porque tem muita gente, não é? E outra coisa, às vezes, por ser uma igreja formada por pessoas, nós somos falhos, às vezes a gente magoa um ou outro. Mas o detalhe é o seguinte: temos que nos perdoar, porque Jesus está voltando e nós precisamos de tomar posse do nosso tesouro. Glória a Jesus. O campo já foi comprado, o tesouro já existe, nós temos só que nos apossar disso aí, não é? Então fica aí essa reflexão da parte do Senhor. E a igreja continue caminhando, continue pregando a palavra e vamos deixar as coisas que o diabo tenta nos embaraçar fora da casa do Senhor, irmãos. Fora. Embaraço nenhum. A gente tem que olhar só para frente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe toda a igreja. Se tiver alguém aqui nesse lugar que ainda não fez a sua decisão, aceita Jesus, vem aqui para o meio nosso, vem adorar o Senhor nessa igreja. E se esse vídeo chegar aí até o seu alcance, faça a sua decisão com o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o guarda de Israel, o Salvador, e Jesus está voltando. Valorize a sua joia, que é a sua alma. Valorize a sua joia. E o dom precioso de Deus está em você se humilhar diante do Filho dele. Que Deus abençoe a igreja.